Pronto. Foi-me colocado o desafio de vir apresentar as consequências psicológicas vividas através da privação paterno-filial. Eu digo privação paterno-filial apenas porque o termo alienação parental é um pouco polémico e eu afasto-me um pouco desse termo e uso privação paterno-filial porque, de facto, o que acontece é, na realidade, em suma, é a criança ser privada do cuidador com o qual não reside através da manipulação pelo outro. Antes de definir o que entendo por paterno-filial, privação paterno-filial, quero recordar a definição de estereótipos. Os estereótipos são ideias feitas que resultam de generalizações ou especificações tendentes a considerar que todos os membros de um agrupamento social ou de um grupo se comportam do mesmo modo ou têm as mesmas características. É um conjunto de crenças que nos levam a classificar pessoas ou grupos sociais. Estas ideias simplificadas são transmitidas como ideias feitas pelo meio cultural e social. São assimiladas sem que o indivíduo tenha consciência, apresentando-se como verdades indiscutíveis. Mas temos que ter em conta que nem sempre os estereótipos nos permitem avaliar corretamente as situações e os outros. É fundamental, no que diz respeito à avaliação de uma família, perceber quais os códigos dessa família. Temos que resistir à comparação com aquilo que entendemos como conceito de família e perceber quem naquela família exerce as funções maternais e as funções paternais. Normalmente entendemos que as funções maternais são exercidas pelas mães e as funções paternais exercidas pelos pais. Mas, atualmente, os padrões comportamentais e familiares têm vindo a ser alterados, o que obriga a avaliar uma família como um caso único, porque também não há duas pessoas iguais e, portanto, deve ser sempre avaliado como fosse um único caso. Um caso único, neste caso. Então, se não vejamos. Ok. Segundo João dos Santos, que foi neuropsiquiatra e um psicanalista bastante conhecido, foi também presidente da Liga Portuguesa de Deficientes Motores, eu vou passar a ler uma parte das conversas de rádio que ele tinha com João de Monteiro, sim, não é? Ele dizia que quando falo de pai e de mãe é preciso que a gente se entenda, não falo do senhor fulano de tal ou da senhora fulana de tal que vem na célula pessoal ou no bilhete de identidade. Falo da função maternal e da função paternal. Devo fazer notar que quando digo a função maternal é essencialmente de apoio, proteção, alimentação e que a função paternal é essencialmente separadora. Não pretendo ligar estes dois tipos de funções a um ou ao outro sexo. Assim, não devemos catalogar os cuidadores responsáveis. Eu vou usar na apresentação a expressão cuidadores responsáveis porque eu não sei com quem é que a criança vive. Não sei se é com os progenitores, se é com os avós, se é com os tios ou com outra figura da família. E, portanto, de uma forma segura, eu vou usar a expressão cuidadores porque é quem cuida e que é responsável pelaquela criança. Não devemos catalogar os cuidadores responsáveis pela criança através de estereótipos, mas sim após a avaliação da história familiar em questão, para a compreensão do papel desempenhado por cada um dos cuidadores. Caso não seja perceptível pela incoerência do discurso dos mesmos, deve ser pedida uma avaliação psicológica aos cuidadores e à criança. Aos cuidadores, de modo a perceber com quem a criança deve permanecer. À criança, para entendermos como poderá esta mudança na sua vida, da ruptura familiar e o conflito entre os seus pais, ou se for os pais, como poderá estar a afetá-la. Tendo o divórcio assumido na atualidade uma expressão bastante significativa, importa dar conta da sua real dimensão. Todos os dias, 78 casais se divorciam em Portugal. Este gráfico ilustra bem a evolução do número de divórcios.
Dos dados de 2009 revelam que existem 64 divórcios por cada 100 casamentos. Em 10 anos o aumento foi de 34%, o que é bastante significativo. Eu refiro que a fonte foi o Pordata, está ali, que fui buscar estes dados estatísticos. Nesta apresentação, irei incidir sobre uma das consequências da ruptura familiar com os filhos em processo de conflito. E, nessa medida, vou passar a definir o que entendo por privação paterno-filial. Para mim, a privação paterno-filial é a inexistência injustificada de relação da criança com um dos seus cuidadores responsável, induzida intencionalmente ou não. Por vezes é só a mágoa que influencia um cuidador a denegrir o outro. Mas, por norma, acaba por ser intencional, porque o que nós queremos é não quero mais ver outra pessoa e se ela se excluísse da vida do meu filho ou da minha filha, melhor. Então, a manipulação está sempre presente. E aqui, portanto, o conceito de alienação parental e a exclusão do outro consiste muito na manipulação, na instrumentalização da criança, de forma que ela, entre aspas, por si, exclua da sua vida o outro cuidador, que por acaso normalmente é aquele com quem não vive. A privação paterno-filial também é um processo que consiste, sem razão válida, programar, como já tinha dito há pouco, instrumentalizar uma criança para que odeie um dos seus cuidadores. A ruptura de vida familiar e, em particular, os momentos pré- e pós-divórcio afetam de uma forma muito intensa o estado emocional das crianças. É nestes momentos da vida familiar que as crianças se encontram mais vulneráveis aos abusos e à violência. Resultam do processo de ruptura da vida familiar e pela falta de vigilância e controle das responsabilidades parentais, atribulações afetivas, violência emocional, ausência de cuidados básicos e a ausência do cumprimento da guarda estabelecida. De forma a demonstrar como é efetivada a manipulação, escolhi um exemplo que vou passar a ler. É um texto da jornalista Ana Sá Lopes, que atualmente é a subdiretora do jornal I, na altura quando o escreveu estava no Diário de Notícias. É um texto que reflete a conversa entre a mãe e a filha, em que subtilmente a mãe vai denegrindo o outro cuidador na tentativa de obter uma aliada ou influenciar a filha para que esta não queira estar com o seu pai. Então, o texto diz o seguinte: há quanto tempo é que o teu pai não te telefona? Vais telefonar para quê? Ele é que tem a obrigação. Gostava de o ver aqui, a tratar das tuas roupas e da escola e das doenças. Não faz a mínima ideia, nem quer saber. Lembras-te como foi péssimo o último fim de semana que passaste lá em casa? Aquilo está tudo cheio de pó, não é? E não comem a horas, pois não? Não admira com aquela fulana? A madrasta da gata borralheira é capaz de ser melhor. Aliás, ser melhor. Desculpa, agora perdi-me. Qualquer dia obriga-te a lavar a louça. Ele sempre foi insuportável. Aliás, todos os homens são intratáveis. Umas bestas. A maior parte faz os filhos e depois não os quer saber. Não quer saber. São todos iguais, mais ou menos. E este ano as férias voltam a ser uma seca, não é? Não percebo como é que ele não te leva a Nova Iorque, ou à Tailândia, ou ao México, ou ao Havaí. Sempre aquelas férias pindéricas na praia. Julgo que isso é uma grande coisa. Farta de praia estás tu. Eu sei perfeitamente o que é para ti aturares aquilo tudo. Da última vez, doeu-te a cabeça e só pode ter sido disso. Alguma vez tu... só pode ter sido disso. E depois, a fulana não joga com o baralho todo. E o vestido que te deu? Alguma vez tu podias ir a algum lado assim vestida? Não faz ideia. Deve ser assim, deve ser assim na terra dela. Se ele te telefonar, diz-lhe que este fim de semana já está tudo combinado para irmos para Setúbal. E nos outros tens 2 aniversários, o da tiazinha e o da tia Primavera. Só se for no outro. E mesmo assim convinha que fosse depois do almoço, de sábado,
E se ainda pudesses ficar a dormir, porque no dia seguinte à reunião de escoteiros, muito cedo, escusavas de dormir fora. Aliás, toda a gente sabe que andar de um lado para o outro faz mal às crianças. Retira-lhes a estabilidade emocional. As crianças precisam de uma casa, de identificar o seu próprio espaço físico. Não podem andar como se fossem trouxas ou sem abrigo. Mas deve ser mesmo isso que ele quer. Já não me pode chatear a mim, agora chateia-te a ti. Deve ser de propósito. Sabe que tu não me tens pachorra e telefona-te a obrigar. Eu também não gostava. Imagina o inferno. Coitada de ti. Por mim, tu vais para a casa dele sempre que quiseres. E quando quiseres. Até podes mesmo ficar lá a morar de vez. Ficavas logo a saber como era bom. Acabava-se as fitas, a papinha feita. Mas isso eu não deixo. Porque ele é capaz até de passar os fins de semana a embebedar-se nos bares, com as crianças sozinhas lá em casa. Lá no frigorífico nunca deve haver leite. Pão é capaz de ser comprado uma vez por semana. Ou é Bimbo. Estás-te a ver a comer pão Bimbo todos os dias? Só sei é que se ele estivesse muito preocupado contigo, telefonava mais vezes. Há quanto tempo não o vês? Toda a gente acha isso inacreditável. Eu qualquer dia tenho uma conversa com ele, mas isso também não serve para nada. Se calhar, o que ainda era melhor era levar-te a um pedopsiquiatra. Este texto não só ilustra a forma como a manipulação vai sendo feita, mas também é possível detectar e padronizar comportamentos do cuidador que pretende anular e denegrir a imagem do outro. Então, podemos ver aqui alguns comportamentos comuns, como, por exemplo, recusar passar... Muitos de vós já devem conhecer alguns casos em que isto aconteceu. Recusar passar as chamadas telefónicas do outro cuidador aos filhos, organizar várias atividades com os filhos durante o período que o outro cuidador deve normalmente exercer o seu direito de visita, apresentar um novo cônjuge como a nova mãe ou o novo pai, interceptar cartas e os pacotes mandados dos filhos pelo outro cuidador, desvalorizar, denegrir e até mesmo insultar o outro cuidador de preferência na presença dos filhos, recusar informações ao outro cuidador sobre as atividades em que os filhos estão envolvidos, ou cuidados médicos, falar de modo depreciativo sobre o novo cônjuge do outro cuidador e pedir o outro cuidador de exercer o seu direito de visita, esquecer, é normal nestes casos, acontece sempre aqui, as pessoas têm uma tendência a esquecer-se de avisar o outro cuidador dos compromissos importantes, como por exemplo as festas escolares, as consultas de médicos, entre outras coisas. Envolver pessoas próximas, por exemplo, a sua mãe, o seu novo cônjuge, numa espécie de aliança, já aqui foi referido, de forma a reforçar a manipulação da criança, ir de férias sem os filhos e deixá-los com todas as outras pessoas, menos com o outro cuidador, mesmo que este esteja disponível para ficar com eles. Isso é que não. Proibir os filhos de usarem a roupa que o outro cuidador comprou, ameaçar punir os filhos, e aqui talvez entre também a violência física e doméstica, de se eles telefonarem ou escreverem ou comunicarem com o outro cuidador de qualquer maneira, culpar o outro cuidador pelo mau comportamento e também, este caso, mudar de cidade ou até mesmo mudar de país de forma a excluir de vez o outro da vida daquela criança e o problema fica resolvido. Esta é uma forma resumida de alguns comportamentos comuns neste tipo de situações para impedir o fortalecimento da relação entre a criança e o cuidador com quem não vive. O exercício paterno-filial levado a cabo por um dos cuidadores pode originar 3 situações que eu entendi, pelo menos que detectei. Uma, a criança acredita na história que lhe é contada, estabelece aliança com o seu cuidador, com quem vive, contra o outro e demonstra total rigidez em ouvir o contraditório, não aceita sequer ouvir. Nessa medida, a criança recusa estar com o outro cuidador, é como se ele tivesse morrido.
Em alguns casos até é irreversível, mesmo a nível terapêutico, pouca coisa se pode fazer para recuperar, restabelecer a relação entre a criança e o cuidador excluído da sua vida. A segunda situação é a criança não acredita na história que lhe é contada, derivada à sua personalidade ou ao seu sentido crítico. Algumas crianças têm alguma maturidade e conseguem perceber que aquilo não é verdade. E têm memória. A memória também é importante. As crianças não se esquecem daquilo que viveram quando os pais estavam juntos. Não é por um deles ter saído, não é por ter havido um divórcio, uma separação conjugal que ela se separou do seu pai ou da sua mãe. É importante que nestas alturas da ruptura familiar não haja, ou não deveria haver, a separação parental, não é? Que são coisas diferentes. Neste caso, a criança vive um dilema que é gerir a relação com ambos os cuidadores. Nestas situações, a criança sente-se isolada e impedida de demonstrar afeto pelos dois diante deles, não é? Com medo de sofrer represálias. Como solução, muitas das vezes, a criança vê-se, na maioria dos casos, na maioria dos casos, decide a favor do cuidador com quem vive e opta por não estar com o outro. Não porque concorde ou porque acredita na história, mas apenas porque é mais fácil para ela viver com alguma qualidade de vida, porque no fundo a criança tem alguns mecanismos de defesa, não é como um adulto que tem a sua personalidade mais forte, mais complexa, já se sabe defender, sabe argumentar. Muitas vezes as crianças não sabem, não têm essa capacidade, então a melhor forma é, ok, tudo bem, eu não vou. E isto também pode acontecer porque a criança quer defender o outro. Ela assume a responsabilidade de proteger aquele cuidador que ela entende como mais fraco. Normalmente é o cuidador com quem não está. E então a decisão é afastar-se para o proteger. Afasta-se dele para que não lhe façam mal. Há uma outra situação que também existe e que tenho acompanhado. São crianças que têm uma forte afetividade com ambos os cuidadores, independentemente da separação, que mantêm, e têm um grau de maturidade também bastante desenvolvido e não aceitam o discurso do cuidador que pretende excluir o outro. E então vive em conflito. E quando não está em conflito, está em silêncio. Uma espécie de autismo. É normal, em alguns casos, tentarmos jovens, isto acontece mais, se calhar, a adolescentes e também a crianças, lá está sempre relacionado com o grau de maturidade. Vivem com os fones, no computador, sempre alheadas de tudo o que lhes passa à volta. E quando não estão em discussão. E, portanto, estas crianças vivem um nível muito forte de sofrimento e alguma coisa tem que ser feita, não é? Nestas três situações, o superior de interesse da criança está ameaçado. Estas crianças sofrem profundamente e não têm forma ou meios de resolver por elas o conflito. Cabe aos adultos, em sede própria, neste caso em tribunal, pedir uma intervenção urgente para que a situação seja alterada, pois, como está, compromete gravemente o seu desenvolvimento enquanto pessoa, bem como a relação com o outro cuidador. Eu inicialmente tinha colocado que eu acho que as admoestações e as multas já não resolvem, porque alguns cuidadores conseguem pagar facilmente a multa ainda nos tempos que correm. E, portanto, o que se deve fazer é realmente haver uma alteração às responsabilidades parentais. E para isso é importante perceber se houve ou não incumprimento da regulação das responsabilidades parentais. Se não houve incumprimento, ou seja, se é cumprido o direito de visitas, e se as responsabilidades são cumpridas e funcionam na plenitude, mas a criança está em sofrimento por causa da constante manipulação por parte do cuidador com quem reside, deve ser alterada a regulação das responsabilidades parentais, passando a viver com outro cuidador que não exerce o mesmo tipo de comportamento. Se existir incumprimento da regulação das responsabilidades parentais e o tempo da ausência
com o outro cuidador com quem não vive for significativo, deve ser identificado alguém imparcial e em relação com a criança, entenda-se, em relação com uma boa relação, com afinidade, que tenha acompanhado o seu desenvolvimento, para assumir, que se disponibiliza a assumir a responsabilidade parental. Esta situação deverá ser provisória, apenas para permitir que o cuidador excluído possa reaver a relação com a criança de forma gradual, tendo como objetivo final assumir as responsabilidades parentais na sua plenitude. Em relação ao cuidador que manipulou e impediu o contacto da criança com o outro cuidador responsável, este deve ser afastado durante algum tempo. Não se pretende que seja excluído também, porque senão éramos nós que estávamos a privar e não queremos fazer o mesmo. Deve ser impedido o contacto da criança com o outro cuidador. Deve ser impedido o contacto da criança com o cuidador responsável pela privação. O tempo necessário para que seja restabelecida a relação da criança com o cuidador excluído. E deve também ser encaminhado para acompanhamento terapêutico. Após a recuperação da relação afetiva entre a criança e o cuidador excluído, deve a criança ser preparada para voltar a estar em contacto com o outro cuidador. Caso este, porque em alguns casos há quem desista, caso este demonstre estar emocionalmente estável e comprometendo-se em respeitar as relações afetivas da criança. Vejamos um exemplo de uma decisão em que tinha como objetivo pôr termo à manipulação dos cuidadores contra o outro. Esta decisão foi num tribunal na Catalunha. Uma mãe, por acaso foi uma mãe, ficou sem a filha por falar mal do pai. Neste caso, a juíza da Catalunha retirou a custódia à filha de 8 anos, à sua mãe, e entregou ao pai por considerar que a menor estava a ser influenciada negativamente pela mulher contra o progenitor. Isto foi provisório, ela apenas teve 6 meses sem estar em comunicação. Depois, a ideia é que, é claro que numa primeira fase, em que isto ajuda a mudar também um pouco o comportamento e, por vezes, temos que ser radicais. E a alteração é a medida que tem que acontecer. Só tentarmos de uma forma verbal, tentar fazer entender uma pessoa que está emocionalmente instável, que não está equilibrada, porque normalmente a pessoa que faz este tipo de coisas não está bem. Normalmente padece de uma depressão, ou está magoada porque o outro se foi embora, ou porque se sentiu rejeitada. Então a sua mágoa fala mais alto e através disso arranja ali uma aliada, que normalmente é a criança, a mãe, o novo cônjuge, os primos, os vizinhos, os amigos, todo o grupo que estava social, que fazia parte da sua vida quando estava em união ou casada com o antigo parceiro, e vê nisso a sua missão, que é vingar-se, não é? Obviamente, depois de resolver o seu problema emocional, tenho a certeza absoluta que uma pessoa consciente não procura, quer dizer, tenho a certeza absoluta, não é bem assim. Algumas pessoas têm personalidades um bocadinho complicadas e fazem isto com algum prazer. Mas, no geral, a pessoa, quando está equilibrada, acha que isto não se deve fazer e não haverá qualquer problema. E a relação entre os pais e os filhos funcionará na sua plenitude. Não se pode alimentar ou permitir que estas situações continuem apenas achando que, se conversarmos com elas, será suficiente. Não é. Então, eu penso que o ideal é mudar, sem medo, porque como está não pode continuar. Conclusões. Numa situação de privação paterno-filial, deve existir um grupo multidisciplinar de técnicos especializados para impedir a exclusão de um dos cuidadores da vida da criança. É fundamental que seja feita uma avaliação psicológica aos cuidadores para diagnosticar o estado emocional de cada um e à criança, para perceber de que forma está a sentir e a viver o conflito latente entre os cuidadores responsáveis por si. Só desta forma podemos proteger a criança da insensatez,
da falta de bom senso e do autocentramento dos cuidadores que põem em prática este modus operandi. Por último, lembrar que o que realmente a criança precisa é de sorrisos e de amor, e de carinho, de alegria, ternura, amizade, beijinhos e principalmente também de algum juízo. Muito obrigada por estar disponível para as vossas questões.